Paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Vamos lá para o nosso estudo de número 16. Você coloca o título As Duas Alianças. Vamos estar finalizando o capítulo 4 de Gálatas e vamos estar meditando agora do versículo 21 até o versículo 31. Paulo vai usar um exemplo, Paulo vai ilustrar, né? Ele vai pegar uma história da antiga aliança e trazer para a nova aliança. Então vamos falar sobre essas duas alianças. E ele escreve assim: diga-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não viram a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de um modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Então Paulo vai usar isso, uma ilustração, para falar sobre duas alianças, sobre o mesmo pai Abraão, mas com duas esposas diferentes, duas mulheres diferentes. Teve dois filhos diferentes, um chama Isaac, outro chama Ismael. Uma é da esposa, a outra era da escrava, que ele se deitou com a escrava e teve um filho. Uma foi de uma maneira natural, como está escrito aqui, a outra foi de uma promessa, né? São coisas distintas, duas alianças, né? Lembrando que estamos numa nova aliança, ou seja, um novo testamento. Existia a antiga aliança antes de Cristo. Agora estamos vendo aqui que Paulo está falando: vocês que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não meditaram na lei, né? Lembrando que nem todos que são filhos de Abraão são os filhos da promessa. Ou seja, Ismael era um filho de Abraão, mas ele não era o filho da promessa. E agora vamos ver que um é livre e o outro é escravo. Então ele coloca assim no 24: isto é usado aqui como ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Ou seja, cada mulher representa uma aliança, a antiga e a nova, né? A escrava e a livre. Uma do modo natural, a outra do modo sobrenatural. Uma aliança procede do Monte Sinai. Monte Sinai é onde Deus, por meio de Moisés, estabeleceu as leis, né? Aí ele vai colocando aqui, ó. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filho para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai, que corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Ou seja, Jerusalém, ali naquele momento que Paulo estava escrevendo, eles estavam sim debaixo do domínio ali do Império Romano, eles estavam debaixo daquela lei, né, daquela tradição totalmente dos judeus. Mesmo Cristo estando ali, Jerusalém ainda não tinha sido destruída. Ele escreveu isso antes de Jerusalém ser destruída, mas eles eram escravos, estavam presos, né? E agora ele está falando que isso representava a escravidão, ou seja, era um filho de Abraão por parte de Agar. Mas ele continua colocando assim: mas a Jerusalém do alto, ou seja, Jerusalém do alto representa a noiva de Cristo, aqueles que são de Cristo, as coisas do alto, não é dessa terra, né? São livres, geram filhos livres. Ela é a nossa mãe, né? Aí ele termina aqui no 28. Vocês, irmão, são filhos da promessa, como Isaac, né? Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Então Paulo está falando que os judeus estão nos perseguindo, né? Os que são escravos da lei nos perseguem por causa da nossa liberdade. Era o contexto aqui que Paulo estava escrevendo aqui para essa igreja. E aí, mas olha o contexto aqui. Mas aconteceu, versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmão, não somos filhos da escrava, mas da livre. Então as duas alianças, as duas mulheres, Agar era serva de Abraão e Sara era esposa. Uma foi do modo natural, outra foi do modo da promessa sobrenatural. E agora está falando que nós fomos gerados de um modo espiritual, né? Por meio da nossa fé em Cristo Jesus, por meio da obra do Espírito Santo, nascemos de novo, somos filhos livres. E não deveríamos ser filhos escravos, jamais seremos filhos de escravo, porque os filhos de escravo são colocados para fora. O que podemos aplicar na nossa vida? Que tudo que venha nos escravizar, que tudo que venha trazer um jugo, tudo que venha trazer condenação, tudo que seja da antiga aliança, devemos colocar para fora. Assim como Abraão recebeu essa ordem: coloque a escrava para fora, coloque seu filho para fora. Ou seja, a graça, que é a nova aliança, ela tem que estar sobre as nossas vidas, não a antiga aliança. Tudo que for da antiga aliança, que venha nos trazer escravidão, que venha nos trazer
algo que vá contra a liberdade do cristão deve ser colocado para fora. Todo tipo de legalismo, todo tipo de religiosidade. A religiosidade tem que ser colocada para fora. É isso que a gente está aprendendo. Nós somos filhos, como diz assim, de Sara, né? Tanto Abraão como Sara herdaram uma promessa da parte do Senhor, pela fé eles receberam um milagre. É assim que temos que ter essa mesma fé de herdar as promessas do Senhor e não tentar resolver da nossa forma, da nossa maneira, na força da carne, da maneira natural, né? O homem natural faz as coisas, age da maneira natural. O homem espiritual, ele age da maneira espiritual, age pela fé. Então essa passagem está falando das duas alianças, para a gente sempre lembrar que a gente não faz mais parte da antiga aliança, sim da nova aliança, tudo novo, através de Cristo, através da fé, não através do esforço humano, mas sim pela fé. Jesus já pagou um preço, Jesus já cumpriu toda a lei para nos libertar da lei, para a gente ser salvo pela fé. Então Paulo está ensinando isso para essa igreja. Vocês dizem que são filhos de Abraão, mas quem é a sua mãe? É a espiritual ou a carnal? Vocês vão ser escravos ou vocês serão livres? Isso é assim que finalizamos aqui o capítulo 4 de Gálatas, que possa ter nos trazido entendimento, que a gente sempre possa lembrar que Deus nos chamou para ser livre e para a gente viver pela fé. Amém? Pela fé, porque assim Abraão viveu, assim Sara viveu e assim se cumpriu os milagres. Deus quer que você haja de fé para milagres acontecer na sua vida, amém? E para você não permitir a escravidão te dominar em nada. Você é livre por meio de Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, amém? Vamos dar continuidade depois aqui do capítulo 5, vamos ver sobre a liberdade do cristão. Somos livres para quê? Para que Cristo nos libertou, né? Então esse será o próximo estudo, para a glória de Deus. Então Deus te abençoe e até o próximo estudo.